Seja muito bem-vinda a essa aula introdutória do Produto Digital na Prática. Eu sou a Isa Moreira. Nessa aula nós vamos falar sobre rotina e execução. E por que eu escolhi esse tema para te preparar para o PDP? Porque não adianta chegar lá no dia 27, 28 de fevereiro e 1º de março e te ensinar tudo o que eu sei sobre arquitetura de produtos digitais de sucesso. Não adianta você sair do final de semana com 3 produtos criados e com a certeza de que você agora tem algo incrível nas mãos, se a partir da segunda-feira você não conseguir executar. Então, qual que é a minha proposta para você daqui até o produto digital na prática? É conseguir ensinar a você a ter uma mentalidade executora, uma rotina que te permita criar esses produtos, executar esses produtos, colocar eles no mundo para que você tenha o resultado financeiro que você está buscando. Então, por isso que eu escolhi o tema dessa aula para falar sobre execução e rotina. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu conheço muita gente genial que nunca executou absolutamente nada. Ela é genial nas ideias, ela é genial na cabeça, ela tem umas ideias assim incríveis, ela estuda muito, ela tem muito conhecimento acumulado, tanto dos estudos, dos livros, das vivências, das viagens, das experiências pessoais, mas essa pessoa, apesar de ser genial, ela não consegue ter uma rotina na qual ela transforme essa genialidade em prática. E aí ela acaba sendo uma pessoa genial frustrada porque ela não tem resultado nenhum. Inclusive, pessoas bem menos geniais que ela fazem 10 vezes mais dinheiro. A ideia é que você não seja essa pessoa. Antes da gente entrar no conteúdo, eu quero te lembrar que o Produto Digital na Prática é um evento que você vai participar, você comprou para estar lá, né? É um evento ao vivo, não fica gravado, gente, não vai para a plataforma, você não vai conseguir assistir depois. Até pelo preço simbólico que você pagou, não é possível isso. Então, toda a imersão foi criada para você estar lá presencialmente comigo, apesar de ser pela sua casa, pelo computador, mas é algo presencial, porque eu preciso não da sua presença física, mas eu preciso da sua presença mental, cognitiva, eu preciso do seu foco comigo. Quais são os horários do PDP para você já colocar na agenda agora? Sexta-feira, dia 27 de fevereiro, das 17 às 20 horas. Na sexta-feira, a gente faz uma visão bem macro do jogo de infoprodutos e mentorias. Você sai dali entendendo o jogo que você vai jogar. Eu peguei a sexta-feira à noite porque eu sei que tem muita gente que trabalha durante o dia, então peguei a sexta-feira de 17 às 20 horas para ficar mais fácil para a maioria. No sábado e no domingo, os nossos horários são os mesmos. Nós começamos o Produto Digital na Prática, que eu vou começar a chamar agora de PDP com você, das 9 às 17 horas. Temos intervalo de almoço, temos uma pausa, um break para xixi e tudo mais, tá tudo certo. Mas fecha a tua agenda de 9 às 17. Coloca no Google Agenda agora. Avisa a sua família, seu marido, seus filhos que nesse final de semana, apesar de você estar em casa, você vai estar 100% imersa em um treinamento que você investiu. Então já avisa as pessoas para você poder no dia não ter problema. Nesses 10 anos de internet, eu comecei do absoluto zero em 2016, né? 2016 me caiu a ficha que se eu viesse para cá, para a internet, eu conseguiria vender infoprodutos, mentorias, prestação de serviço para pessoas do mundo inteiro e conseguiria fazer isso em escala, vendendo para muitas pessoas. E através desse trabalho eu poderia enriquecer. Esse foi o meu objetivo desde o primeiro dia em que eu percebi que o mercado digital era para mim, que eu decidi que o mercado digital era para mim. E eu comecei como a maioria das pessoas começa. Eu não tinha o conhecimento, eu não tinha equipe, ferramenta, dinheiro disponível para investir, eu não tinha nada disso. Eu só tinha uma decisão. Eu decidi que eu faria desse mercado uma carreira, que eu seria muito bem remunerada nessa carreira a longo prazo e mais do que isso, eu seria um nome muito respeitado no mercado brasileiro. Percebe que essa decisão que eu tomei lá em 2016,
ela precisou ser honrada durante 10 anos para que agora eu tivesse essa realidade? Não só agora, já há algum tempo, né? Mas isso foi uma construção, e uma construção que partiu da decisão. É só em termos de números, porque eu sei que muitas de vocês estão me conhecendo agora, a minha escola de negócios, onde engloba os meus treinamentos, infoprodutos, imersões presenciais, mentorias, ela faturou até o momento da gravação desse vídeo um pouco mais de 53 milhões de reais durante esses 10 anos. Obviamente que financeiramente a minha vida mudou completamente. Antes do digital, eu havia sido uma assalariada. Eu trabalhei no mercado corporativo, alcancei cargos de liderança, trabalhei no mercado automotivo extremamente machista, passei por várias situações de assédio moral. Fui uma profissional extremamente competente e o máximo que eu consegui naquele mercado, do qual eu me despedi em dezembro de 2014, foi uma remuneração mensal que ficava em torno de 12 mil reais. E eu sei que para 2014, 12 mil reais era bastante dinheiro. Mas eu queria mais, eu queria, além de ser mais bem remunerada, porque eu sabia o quanto eu era boa, eu queria, além de ser muito bem remunerada, eu queria enriquecer. E eu queria enriquecer com qualidade de vida. Porque em 2014 eu dei adeus ao mercado corporativo com um diagnóstico de burnout embaixo do braço, depois de tomar remédios de tarja preta durante 1 ano e meio para me recuperar. Eu não queria mais aquela vida. Eu queria realmente construir uma nova trajetória onde fosse ser possível eu ser feliz, ter qualidade de vida, qualidade emocional, qualidade saúde mental e muito dinheiro. Eu decidi naquele momento que isso era possível, que eu não precisava escolher. Além disso, eu tinha uma filhinha, naquela época, a Alice, de 7 meses, hoje já está uma pré-adolescente, e eu queria muito estar perto da Alice durante o crescimento dela. Por isso, eu decidi empreender. Empreendi como treinadora comportamental para empresas durante 1 ano e meio, mais ou menos, que foi quando eu percebi o digital e eu entendi que eu poderia fazer tudo isso, ser bem remunerada e mais, da minha própria casa, trabalhando em home office. Foi daí que eu construí tudo o que eu tenho hoje. E tudo isso vem através de um olhar muito criterioso, minucioso para a minha rotina. E o que eu quero te ensinar nessa aula aqui é mais um compartilhamento de como eu consegui isso, né? Qual foi a forma que eu pensei e a forma que eu fui escolhendo, tomando as minhas decisões para que eu chegasse até aqui. Para que você possa receber essas informações e filtrar aquilo que faz sentido e filtrar aquelas modificações na sua vida que, se você fizer, você vai chegar mais perto dos resultados que você quer. A primeira coisa que eu quero falar aqui para você, que eu botei aqui na minha anotação, é em relação a foco. E eu não quero trazer um conteúdo sobre foco que você com certeza já ouviu por aí, né? Que você precisa eliminar as distrações, que você precisa diminuir o acesso às telas de celular, que você precisa focar no que realmente importa, porque tudo isso você já sabe. Eu quero trazer foco de uma maneira um pouquinho diferente aqui para você. O que eu faço todos os anos é entender de maneira macro aonde eu quero chegar. Imagina que o mundo ele é feito de infinitas possibilidades, né? Por mais que às vezes eu fique num quadradinho, eu sei que o mundo é feito de infinitas possibilidades. Então eu posso criar outras empresas, eu posso desistir da empresa que eu tenho, eu posso fazer um mochilão, eu posso adotar uma criança, eu mudar de cidade, eu posso fazer o que eu quiser, né? Mas o fato de eu poder fazer o que eu quiser faz com que seja uma boa decisão eu sair fazendo isso sem planejamento nenhum? Não. Deixar a vida me levar, como diz o Zeca Pagodinho, é algo que vai trazer para você exatamente aquilo que você quer? Também não. Então, uma coisa que eu faço muito em relação a foco é entender de maneira macro o que eu quero realizar. Isso eu faço, gente, desde 2016, quando eu vim para a internet. Então, lembra que eu te contei que na hora em que eu percebi que a internet poderia me enriquecer, eu decidi que eu queria ser uma mulher rica, que eu queria criar um negócio multimilionário na internet? Isso já é foco macro. Eu poderia ter escolhido outra coisa, eu poderia ter escolhido, cara, eu vou usar a internet para ser influenciadora, eu vou usar a internet para vender a minha prestação de serviço, vender a minha hora. Como bastidor, eu vou trabalhar nos bastidores de outra pessoa, fazer outras marcas crescerem. Eu tinha
também muitas possibilidades, né? Mas não, eu precisei focar na possibilidade que eu queria. Eu queria ser uma treinadora comportamental que enriqueceu treinando pessoas no mundo inteiro, com escala, para que eu pudesse, através dessa escala, enriquecer. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é: o que você escolhe para a sua vida? E não precisa ser para daqui a 5 anos, 10 anos, porque às vezes a gente não sabe realmente, né? Às vezes a gente está, sobretudo, num processo de mudança muito grande. Mas você pode tomar essa decisão para os próximos 6 meses, para esse ano, para o próximo. Você pode trazer essa pergunta para que ela seja respondida num curto espaço de tempo. Isso já vai ser uma espécie de foco. Porque quando você determinar o que você quer, que pode ser: Isa, eu quero parar de fazer R$ 5.000 por mês e eu quero começar a fazer 20. Isa, eu quero fazer minha transição de carreira. Isa, eu quero trabalhar só com desenvolvimento humano na internet. Eu quero poder dizer que isso paga as minhas contas. Então você vai agora determinar o que você quer, porque isso já é focar. Essa é a primeira esfera do foco, é a esfera macro. A esfera micro, ela é um pouco mais desafiadora, porque ela é basicamente todos os dias você ter ações mínimas necessárias para que você honre aquilo que você decidiu na esfera macro. Não adiantaria, por exemplo, eu dizer lá em 2016 que eu queria enriquecer no digital e não ter me tornado uma produtora de conteúdo profissional. Não faria sentido eu ter dito que eu queria escalar infoprodutos e mentorias para mulheres do mundo inteiro se eu não tivesse me concentrado em aprender a criar infoprodutos e mentorias que geram muito desejo. E não faria sentido eu querer me comprometer com esse aprendizado se eu não tivesse dedicado horas de construção e trabalho para isso. Você está vendo que foco tem muito a ver com coerência. O quanto que eu sou coerente entre aquele plano que eu quero executar e aquilo que eu realmente faço, o meu comportamento. Você é profissional de desenvolvimento humano, você sabe o quanto que o comportamento e o ambiente são determinantes para um resultado de uma pessoa, seja ele qual for. Pode ser relacionamento, pode ser emagrecimento, pode ser transição de carreira, pode ser construir um projeto novo, fazer um mochilão, não importa o projeto, ambiente e comportamento são determinantes. Então agora a gente está falando da fase micro, aonde você vai fazer um inventário completo de como tem sido os seus últimos 6 meses em relação a esse foco. É muito simples, é só você olhar da hora que você acorda até a hora que você vai dormir nos últimos 6 meses e você se perguntar: se eu continuar agindo assim, com esse foco, com essa coerência, aonde essas ações estão 100% coerentes com o meu foco macro, eu vou alcançar esse objetivo? E se a resposta for não, tá tudo bem, porque você vai precisar decidir agora, nessa aula, a mudar daqui para frente. Uma coisa que me ajudou muito nesse período foi entender o modelo mental de pessoas que tinham alcançado aquilo que eu gostaria. Então, eu sou muito estudiosa e autodidata. Eu sempre entendo que aquilo que eu quero realizar, alguém já realizou. Então, alguém já teve as skills necessárias, né? As hard skills e soft skills. O que são as hard skills? São aquelas capacidades técnicas para executar aquilo, que são muito importantes. Mas essa pessoa não tem só hard skills, ela também tem soft skills, que é o quê? O mapa emocional e de mentalidade que fez com que essa pessoa tivesse um processo decisório diário que levasse ela para o resultado que ela deseja. E eu sou muito... Como treinadora, né, comportamental, eu tenho uma predileção muito grande em observar modelos mentais e entender como que as pessoas que alcançaram o que eu quero pensam, como que elas decidem, como que é a rotina delas. E eu fiz muito isso também. Durante esses 10 anos, né, tem muitas autoras, muitos autores, mentores, pessoas que eu fui acompanhando ao longo da vida e eu quis investir nas formações, nos treinamentos, nos livros, nos masterminds dessas pessoas, né, que são grupos de negócios. Eu quis investir em estar perto desse conhecimento, não por conta do conhecimento técnico apenas da pessoa, mas sobretudo para entender o modelo mental dessa pessoa, para entender como ela pensa, porque afinal de contas foi o como ela pensa que levou ela até onde ela chegou. Então seria muito legal você fazer esse exercício agora, né? Quem são as pessoas que alcançaram o que você deseja?
como essas pessoas pensam, né? Uma coisa que eu fiz para te ajudar nesse sentido é criar um Instagram que vai nos acompanhar até um pouco depois do PDP. Por que esse Instagram é importante? O link dele está aqui embaixo, caso você ainda não esteja lá. É um perfil fechado no Insta, onde apenas pelos stories e raras vezes no feed, eu compartilho o meu modelo de pensar. Porque mesmo que você não tenha me escolhido para ser essa pessoa, eu alcancei algo que você deseja alcançar. Então eu já sei como trilhar esse caminho. E eu já sei quais são as decisões tomar no micro que me levam cada vez mais para esse caminho. Então, o que eu estou fazendo nesse Instagram secreto? Por isso que você precisa assistir os stories lá todos os dias. Eu estou justamente compartilhando a minha rotina, a minha maneira de fazer, para que você possa pegar esses exemplos e, através de uma coisa chamada experiência vicária, que é você aprender com outra pessoa, você incorporar hábitos, processos, modelo mental, processos decisórios na sua vida para você já começar a ter resultado antes mesmo do PDP acontecer. Então, se você não está lá no nosso Insta secreto, nesse projeto aí, que se eu não me engano dura 37 dias, alguma coisa assim, você precisa entrar lá agora. É um perfil fechado, você pede acesso, a minha equipe aciona, aceita lá, você manda o seu e-mail de aluna, a minha equipe aceita você e a partir daí você começa a visualizar o conteúdo que eu estou produzindo, nos stories principalmente e alguns no feed também. Próximo tópico é constância e consistência, e eu sei que você já ouviu falar sobre isso. Mas será que você já parou para pensar qual é a diferença entre as duas palavras? Pois eu vou te dizer. Constância é a sua capacidade de fazer a mesma coisa repetidas vezes, e consistência é a qualidade com que você faz essa coisa, o quanto essa qualidade vai se aprimorando ao longo do tempo. Então, assim, é super importante constância e consistência, e elas se complementam. Você precisa ser constante porque você vai precisar repetir sempre o que você está fazendo, e você vai precisar ser consistente na qualidade, no padrão, na doação do que você entrega, sempre melhorando, num processo de melhoria contínua. Eu tô há 10 anos na internet, então eu venho com constância e consistência há 10 anos. É óbvio que esse comportamento da consistência, empilhado ao longo dos anos, me propiciou a vida que eu tenho, a autoridade que eu conquistei, o dinheiro que eu conquistei, a escala, os recursos, a visibilidade de mercado. Então, se você quer alcançar tudo isso ou parte disso, eu recomendo que você comece a treinar constância e consistência. Começa pelo mínimo. Qual é a mínima ação que você precisa fazer todos os dias para que você tenha resultado? É a produção de conteúdo? Então eu me comprometo em, pelo menos 3 vezes na semana, soltar um bom post. E eu me comprometo a cada semana melhorar a qualidade desse post do ponto de vista das regras da internet, de entender o que funciona mais para alcance, para engajamento. Eu me comprometo em me tornar melhor como oradora, como a pessoa que edita os meus próprios vídeos, como a pessoa que escreve os meus roteiros. Isso é a junção prática de constância e consistência. Se você começar isso hoje, o que você acha que vai acontecer? Muito possivelmente, daqui a 10 anos, você criou um império digital. E aí pode ser que você pense assim, nossa, mas 10 anos é muito tempo. Só que tem uma outra forma de olhar isso. Se você não morrer, daqui a 10 anos você vai estar aqui. Não é muito melhor que a sua versão de 10 anos esteja usufruindo das decisões que você está tomando hoje? Eu acredito que sim, ela vai te agradecer muito, inclusive. Eu estou há 10 anos construindo funil de lançamento, por exemplo. Então isso que você está participando aqui é um funil, né? Você viu um anúncio meu, aí você olhou para o PDP e falou assim, é uma proposta legal, eu estou precisando disso, o ticket é absurdamente barato, vou comprar. Aí você comprou o ticket. Só que, para mim, dentro da lógica de funil, não faz sentido você só comprar o ticket. Agora eu preciso com você tempo de tela. E tudo isso faz parte do funil. Então, você está assistindo aqui uma aula introdutória, eu já te convidei para participar do Insta, onde eu produzo conteúdo todos os dias. Vai chegar o nosso treinamento, o PDP. Eu vou gerar muito valor para você, eu vou resolver muitos problemas seus. E lá eu vou ter um próximo passo para você. E a partir desse próximo passo, você vai decidir, eu quero continuar com a Isa? Eu quero aprender o que ela tem para me contar? Eu quero me formar com ela?
Então você vai tomar essa decisão. Obviamente que essa lógica de funil eu estou fazendo há 10 anos. Hoje é uma lógica de funil extremamente refinada. Mas ela só pode ser refinada e escalada hoje, por exemplo, nesse PDP, a gente está esperando mais de 4.000 alunas. Agora, eu comecei com 4.000 alunas lá em 2016? Não, lá em 2016, inclusive, a primeira oferta que eu fiz, ninguém comprou. E aí, 30 dias depois, eu fiz uma segunda oferta. E aí, uma pessoa comprou, um cara chamado Geilson. Depois de mais de 30 dias, eu fiz uma terceira oferta. E aí, 8 pessoas compraram. Corta para hoje, 10 anos depois, eu já estou te dizendo que a minha estimativa é que tenham mais de 4.000 pessoas dentro desse treinamento que você está participando. A escala, riqueza, as coisas extraordinárias que a gente constrói na nossa vida, nós construímos com constância e consistência. Então, o que fica de prático aqui para você? Qual é a ação mínima? Eu quero que você anote. Qual é a ação mínima que é fundamental para o resultado que você quer ter e que você vai se comprometer em torná-la constante e consistente na sua vida. Ainda falando sobre foco, eu quero trazer uma perspectiva bem simples aqui de como que eu tomo decisões no que eu vou focar no meu dia a dia, porque às vezes é muita coisa, né? E eu sempre separo as coisas entre aquilo que é importante e aquilo que é fundamental, de acordo com o que eu quero alcançar. Então, eu sempre vou fazer essa distinção. E eu vejo que fazer essa distinção é importante porque algumas das minhas alunas, a maioria começa como eu em home office. E a maioria quer continuar em home office mesmo depois que já estiver fazendo muito dinheiro, que é o meu caso. Eu hoje poderia ter uma sala gigante, bonitona, com pessoas trabalhando presencialmente e tal. Não é meu objetivo hoje. Sei lá, daqui a um ano pode ser que eu mude de ideia. Não sei, mas hoje não é meu objetivo. Até então, nesses 10 anos, o que eu quero é continuar tendo uma empresa 100% remota, no máximo uma operação híbrida, onde eu encontro o meu time de tempos em tempos, de 15 em 15 dias, numa imersão dentro da minha casa mesmo. Esse foi o modelo de trabalho que eu escolhi. Pode ser que mude? Pode, mas até esse momento foi esse modelo de trabalho que eu escolhi. Só que trabalhar de casa tem muitos desafios. Gente, eu tenho 3 filhos, Uma já é adulta, já saiu de casa, mas os outros 2 são pequenos. Eu tenho a Alice, de 11 anos, e eu tenho o Theo, de 6 anos. E aí você imagina, empreender de casa com um filho, pet, Eu tenho 3 cachorros, um gato, 3 porquinhos da Índia. Uma loucura a minha casa, E como que a gente separa as atividades que são domésticas das atividades que são trabalho? Fica uma linha cinzenta, você percebe isso na sua vida também? Fica uma linha cinzenta entre qual que é o espaço de trabalho, qual que é o espaço de casa, e às vezes você pensa, eu vou produzir conteúdo, mas quando você vê, você está resolvendo um negócio da sua casa. Às vezes as pessoas ao seu entorno não entendem que é trabalho, Então, as minhas alunas me contam, Tipo, eu estou trabalhando, mas meu marido me liga e fala que eu tenho que atender o cara do ar-condicionado, porque afinal de contas eu estou em casa. Só que se eu estou atendendo o cara do ar-condicionado, eu não estou sentada focando no meu trabalho como eu deveria. Mas ele está no trabalho dele, fora de casa, 100% focado no que ele tem que fazer. Só que como eu estou em casa, ele acha que eu posso fazer. Então tem essas coisas que a gente ainda está desenvolvendo, O home office, ele foi se construindo ao longo das décadas, mas ele ganhou muito foco na pandemia, onde não havia outra possibilidade que não fosse o home office. Só que a pandemia foi ontem. A gente ainda não tem lastro de estudos científicos, de discussão, de tempo, de maturação desse modelo de trabalho. Então, sim, temos muitos ruídos para que a gente consiga resolver e ter resultado mesmo trabalhando em casa. Eu gosto muito de separar, o que é importante do que é obrigatório para o resultado que eu quero. Então, tipo, o resultado que eu quero é conseguir um faturamento de R$20.000 no mês seguinte. E para isso eu preciso construir um produto bacana, montar minha mentoria, eu preciso produzir conteúdo, eu preciso ensinar as pessoas a gostarem do meu conteúdo, a perceberem que o meu produto é bom para que elas queiram comprar esse produto. Tem várias tarefas nesse processo, E aí você está fazendo isso de dentro de casa. Aí a sua louça está suja. Lavar a louça é importante ou é obrigatório para esse processo? Na verdade, lavar a louça pode até ser importante, Porque eu vou lavar a louça, eu vou me sentir mais tranquila, porque eu estou vendo que a casa está arrumada, isso vai contribuir para a minha paz mental. Mas é obrigatório, tipo, a pessoa só alcança aquele resultado se a louça dela estiver lavada? Para e pensa, assim, friamente.
Não, todo mundo que alcançou 20 mil reais por mês trabalhando com mentorias em home office tinha a louça lavada. Você pode dizer isso? Não. Agora, todas essas pessoas criaram um baita programa de mentoria? Sim. Então, o que é obrigatório nessa comparação que eu estou fazendo? É criar um baita programa de mentoria ou é lavar a louça? Quando a gente começa a fazer essas distinções, vai ficando mais fácil de escolher ao longo do dia o que eu quero fazer. E eu não estou falando que você vai deixar a sua louça e foda-se. Isso foi o que eu fiz, inclusive, tá? Quando eu comecei lá atrás, teve uma hora que eu olhei para casa e eu falei assim, perdi essa batalha. Eu vou investir aqui no meu negócio, uma hora eu vou ficar rica e até lá eu vou conseguir contratar ajuda e eu vou ter rede de apoio paga e esse aqui é o meu foco. E eu fechei os olhos para casa, mas isso foi uma escolha pessoal minha, que me trouxe até aqui, inclusive. Então, assim, se você me perguntar, Isa, você era uma exímia dona de casa? Não, eu queria ser uma excelente treinadora. Então, ali eu já fiz uma escolha do que era importante, do que era obrigatório. Nós, mulheres, temos uma tendência de achar, porque nós fomos treinadas para isso, a gente tem a tendência de achar que a gente vai dar conta de tudo. Que a gente vai conseguir ser a excelente dona de casa, a mãe perfeita, a produtora de conteúdo maravilhosa, a mentora ideal, a empresária que cria infoprodutos irresistíveis, tudo ao mesmo tempo, dentro de 24 horas, sem rede de apoio. Não vai. Por isso que o foco é importante. Por isso que decidir o que você quer fazer e o que você não quer fazer é importante. E eu sei que tem consequências. Eu sei disso. Ainda assim, você precisa se perguntar, de novo, o que eu quero da minha vida? Lembra a pergunta macro? O que eu quero da minha vida? A rotina que eu estou executando hoje me leva para isso ou me afasta? E aqui eu vou precisar, como mulher adulta, tomar uma decisão. O foco, quando atrelado à constância e consistência e quando atrelado a uma capacidade que a gente chama de autorresponsabilidade, que é você se responsabilizar pelo que você precisa fazer sem terceirizar essa responsabilidade para nenhuma pessoa, faz com que você tenha muito resultado a longo prazo, mas muito resultado. Vou te dar um exemplo, ó. Eu tô gravando essa aula aqui para você, eu tô num quarto de hotel. Esse cenário aqui é completamente diferente de tudo que você vai ver nos meus cursos, formações, treinamentos e tal. Vou te contar rapidamente por que eu tô aqui. Eu moro numa cobertura, ela tem 2 andares. Na parte de baixo é a minha casa, onde tem também um cômodo que eu fiz de home office. Então ali é o meu escritório, onde eu dou a maioria das minhas aulas. E na parte de cima eu tenho um estúdio, onde tem o meu estúdio de podcast. Lá também tem a área gourmet da minha casa, a piscina das crianças e tal. Gente, é um condomínio. Por mais que seja um condomínio pequeno, né, o meu prédio ele tem 3 andares só e tenham poucas pessoas, ainda assim, no entorno tem barulho. E eu venho percebendo que esse barulho no meu entorno, né, barulho de tudo, gente, barulho, o vizinho entra em obra, coloca o apartamento dele para reformar, estão construindo um outro condomínio de prédios em frente à minha casa, então aqui é onde eu moro tem o meu prédio, aqui tem a praia e atrás era tudo natureza. Então agora eles estão construindo prédios aqui, né? A especulação imobiliária chegou ali naquela bolha que eu moro. Então tem sempre barulho. Visto isso, eu resolvi investir numa tecnologia de blindagem acústica. Eu contratei uma empresa especializada para blindar o meu home office, onde eu gravo as minhas aulas. Então, vizinho pode fazer obra, pode acontecer qualquer coisa que eu vou estar ali dentro gravando as minhas aulas sem perder a minha produtividade. Só que não é um negócio rápido, eu contratei isso tem 2 meses e só essa semana eles instalaram. Eu tô gravando essa aula aqui para você, eu não vi ainda o projeto instalado. Por quê? Porque calhou de justamente nessa semana 2 vizinhos entrarem em obra. Gente, parece que eles combinaram e ficou impossível que eu conseguisse fazer gravações como essa daqui com qualidade de áudio. E aí, isso não é a primeira vez que acontece na minha vida. Já teve fases da minha vida que eu optei por levantar 3 horas da manhã para gravar direto até as 8, para quando começasse o barulho eu já estar com as minhas gravações todas prontas. Agora, isso é bom para minha qualidade de vida? Não, mas era o que eu podia fazer naquela época. Eu não tinha dinheiro para fazer o que eu fiz agora. Eu tô aonde? Eu tô num quarto de hotel, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Eu tô aqui há 1 semana, num hotel luxuoso, com silêncio absoluto, trabalhando.
Hoje eu posso fazer isso. Hoje a minha empresa tem dinheiro suficiente para me permitir fazer isso daqui. Só que quando eu não tinha o recurso, o tempo, quando eu não tinha... Hoje eu tenho, por exemplo, um casamento de parceria gigantesca, onde o meu marido me apoia a fazer isso, né? Ele está lá em casa com o Theo, a Alice está passando férias com a avó e o Theo está em casa e ele está lá com o Theo. Ele está lá cuidando dos rapazes que foram instalar o isolamento acústico. Então, meu marido é muito parceiro. Só que tudo isso, gente, foi uma construção. Quando eu não tinha nada disso, inclusive lá em 2016, que eu me separei e estava vivendo um pandemônio na minha vida e tal, eu gravava de madrugada. É isso que eu quero dizer com autorresponsabilidade, sabe? É você se responsabilizar de maneira extrema com aquilo que você quer realizar. Porque essa responsabilidade, né, às vezes você colocar um gás maior, trabalhar mais, às vezes virar uma noite, tal, isso não é para o resto da vida. Isso é por um curto espaço de tempo, para você colocar a roda para girar. E depois que a roda começa a girar, as coisas começam a melhorar, você consegue, de pouquinho em pouquinho, trazer recurso, trazer rede de apoio, trazer estrutura, trazer pessoas para trabalhar com você, e a qualidade de vida, ela começa a voltar. A gente precisa falar de uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: a pessoa que está começando e não tem recurso nenhum, ela só tem o conhecimento dela e a vontade. Não dá para essa pessoa engolir o discurso de que ela vai conseguir ter a melhor alimentação do mundo, que ela vai ter a melhor noite de sono, que ela vai ter tempo para ela, que ela vai fazer yoga, que ela vai tudo assim, e ainda assim ela vai trabalhar e ter resultado, porque durante um período da vida ela não vai. E ela tentar fazer isso só vai aumentar a frustração. É muito possível que no primeiro estágio dessa construção ela tenha que trabalhar pra caramba e que o resultado financeiro vai demorar um pouquinho para chegar. E ela precisa ter essa consciência, porque ela não vai desanimar. A gente precisa parar de romantizar os processos, sobretudo no início. A autorresponsabilidade serve para isso. Hoje eu tenho qualidade de vida, rede de apoio, eu dou um mergulho no mar todos os dias, meus filhos estudam na melhor escola que eu podia escolher, eu tenho personal trainer, tempo de qualidade, eu tenho tudo. Mas isso foi um processo de construção de uma Isabelle lá atrás que topou ser autorresponsável para colocar essa roda para girar. Então se pergunta se você está fazendo o esforço necessário para rodar essa roda. Eu trabalhei no mercado automotivo durante muitos anos e eu trabalhava com a galera da oficina, da assistência dos carros. Então eu aprendi bastante sobre mecânica. Um carro normal, que não é um carro elétrico nem híbrido, né? Um carro com motor que é movido a combustível, gasolina, álcool e tal. Como é que esse carro funciona? Na hora que você pega a sua chave, na hora que você aperta o botãozinho para ligar o carro, esse carro tem uma coisa chamada sistema de ignição, que é um sistema elétrico composto pela ignição, pelo motor de arranque, pela bateria, pelo alternador. Esses caras aqui, eles servem para dar o primeiro empuxa, a primeira energia para fazer o motor rodar. E depois que o motor principal roda, aí ele consegue seguir ali no processo dele com o combustível, as velas, né, os pistões e tudo mais. Eu não vou dar uma aula de mecânica, fica tranquilo. O que eu quero dizer com isso é que você percebeu que precisou o carro para sair do lugar. Ele precisou ter um sistema que gera muita energia para botar aquelas rodas para girarem e que depois que elas giram fica tudo mais fácil. Construir um negócio digital também é assim. Você vai precisar botar essa energia inicial. Tem gente que não fala sobre isso, tem gente que romantiza o processo, tem gente que fala que eu vou para o digital porque eu quero ganhar dinheiro enquanto eu durmo. Gente, eu ganho. Eu hoje acordei, tinha umas 5, 6 notificações da Hotmart de vendas que aconteceram durante a madrugada. Mas isso só é possível porque eu trabalho durante o dia para preparar os funis. E aí o funil roda durante o dia inteiro, inclusive quando eu estou dormindo. Aí vem uma galera do digital e joga isso no teu colo, falando como se você vai ganhar dinheiro dormindo. Não, você não vai ganhar dinheiro dormindo, isso é mentira. Você vai trabalhar todos os dias num funil de vendas que vai te trazer dinheiro a qualquer momento, inclusive, por coincidência, quando você está dormindo. Mas se você não tiver, na hora que você está acordada, trabalhando naquele funil, ele não vai rodar. Se você não tiver um produto muito bem desenhado, ninguém vai comprar. Não tem funil, não tem tráfego, não tem marketing que resolva se você não tem um produto 100% arquitetado para o desejo do seu público.
Isso as pessoas não te contam, mas eu tô aqui para te falar. Beleza, e como que é a minha rotina hoje, né? Minha rotina de trabalho para que eu tenha os resultados que eu quero. Eu tô num momento, gente, de transição de identidade mesmo, como pessoa. Eu fechei o ano de 2025, a minha empresa teve um faturamento de 10.378.000 reais. Foi o nosso maior faturamento em um ano desde que eu comecei em 2016. Então nós somos oficialmente uma empresa de 8 dígitos ao ano, né? Mais de 10 milhões de reais ao ano. Mas eu não estou satisfeita, eu quero mais. Eu decidi que em 2026 a minha empresa vai faturar 20 milhões de reais. Eu quero chegar lá no fechamento do ano e ficar feliz e passar o Réveillon sabendo que eu construí um negócio de 20 milhões de reais. Pois bem, isso tem a ver com estratégia, com investimento? Tem, mas também tem a ver com identidade. A Isa de 10 milhões não é a mesma Isa de 20 milhões, você concorda comigo? Porque se eu já fosse hoje a Isa de 20 milhões, eu já teria feito 20 milhões. Se eu não fiz os 20 milhões é porque eu ainda não sou essa Isa. Eu estou construindo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me perguntar assim, a Isa de 20 milhões, como que ela vive? Qual é a rotina dela? Como que ela se comporta? Como é que ela toma decisões? Qual é o sistema de crenças que move essa Isa de 20 milhões? E eu preciso imaginar tudo isso e trazer esses comportamentos, essa rotina, essa tomada de decisão e esse sistema de crenças para hoje, para que eu comece a viver hoje. Porque se eu começar a ter esses comportamentos hoje, lá em dezembro eu vou ter o resultado. E não é o contrário. Eu me comportando como a Isa de 10 milhões, eu vou ter um resultado muito próximo de 10 milhões. Se eu quero pivotar o meu resultado, eu preciso pivotar a minha identidade. Isso é uma coisa com a qual eu gasto bastante tempo pensando e bastante tempo observando. Eu estou me comportando como a Isa de 20 milhões, como eu imagino que a Isa de 20 milhões se comporta? Não. Escorreguei aqui na banana, me comportei mal, ou procrastinei, ou não... Isso aqui não foi legal, meu dia hoje, eu não coloquei ali nas minhas horas de trabalho o empenho e o foco que eu poderia ter colocado, eu me permiti me distrair, eu tomei uma decisão ruim, então eu vou voltar para o jogo. Isso acontece o quê? A todo segundo. O tempo inteiro eu estou me regulando e me monitorando para treinar a minha mente para me tornar essa pessoa. Gente, isso é treinamento comportamental puro na veia. Se eu faço isso para as outras pessoas, por que eu não faria isso para mim? Compreende? Então a pergunta que fica aqui é: quem é a sua próxima identidade? Como que essa pessoa vive? Como que ela opera? Como que ela pensa? Quais são os resultados que ela tem? E como que você pode já antecipar para hoje comportamentos, atitudes dessa pessoa para que esses resultados realmente possam acontecer? A minha rotina acontece da seguinte forma: eu acordo todos os dias às 4:30 da manhã. E isso não é um convite para você acordar às 4:30 da manhã também. Por quê? Eu acordo às 4:30 da manhã não é porque eu sou fodona. Eu acordo às 4:30 da manhã porque eu sou matutina extrema. Existe uma coisa chamada cronotipo, que é biológico, né? Cada pessoa tem um cronotipo diferente. Calhou de eu ser uma pessoa matutina extrema. O que significa isso na prática? Que eu opero muito bem pela manhã, mas que à noite, vai dando 7 horas da noite, você não conta comigo para muita coisa, porque o meu cognitivo vai indo para o beleléu. Tem gente que é diferente, tem gente que está tudo bem acordar às 6, acordar às 7, e essa pessoa estica e ela consegue ir bem, funcional, produtiva até 11 horas, meia-noite, está tudo certo. Cada uma de nós opera de uma maneira diferente. Eu sou matutina extrema, eu acordo 4:30 da manhã. Agora vem a parte importante. O que eu faço quando eu acordo? Eu não pego o meu celular, eu não vou ligar a televisão, eu não vou ligar o YouTube, eu vou pegar um livro. Isso, gente, é lei na minha vida. Eu leio de 4:30 às 6:30. Todos os dias eu leio por 2 horas. Final de semana, eu estendo esse horário de 4:30 para as 8:30. Isa, você acorda 4:30, inclusive sábado e domingo? Sim. O meu corpo não sabe que é sábado e domingo. Quem sabe é a minha mente. Eu não preciso criar uma historinha na minha cabeça. Hoje é sábado, eu vou dormir mais um pouco. Porque quem é que conta essa história? Quem não gosta da própria vida de segunda a sexta. Aí sábado quer aproveitar que não pôde dormir, aí dorme. Mas não é o caso da minha vida. Eu amo a minha vida de segunda a segunda. Então sim, sábado e domingo eu acordo 4:30 da manhã. Só que sábado e domingo, como eu não tenho uma rotina de trabalho intensa como eu tenho durante a semana, eu leio mais. Então eu dobro o tempo de leitura. Gente, sou eu e os livros. Só. No máximo eu uso esse cronômetrozinho aqui comigo.
Por quê? Para colocar os tempos. Então, se eu vou ler, por exemplo, 2 horas, eu coloco primeiro aqui, ó, 60 minutos, deixo ele ali. Aí, quando ele apita, eu boto mais 60 minutos. Isso me dá a tranquilidade de que eu estou dentro do meu horário. Eu consigo focar, aprofundar, imergir mais na leitura que eu estou fazendo. Por que isso é importante? Porque nós, eu e você, trabalhamos com conhecimento. Você concorda que a gente tem que sempre estar trazendo uma novidade, uma técnica nova, o aprimoramento de um conceito, uma ferramenta, um novo modo de pensar? A gente precisa, nós somos essas pessoas que vendemos conhecimento. Então, se eu vendo conhecimento, significa que eu sou paga para estudar. Olha, eu não conheço uma pessoa que compre tanto curso online quanto eu, mas eu compro muito curso online. Mas muito, gente, de gente que eu conheço, de gente que eu não conheço, eu compro muito curso online. Por quê? Porque eu acredito realmente que todo esse dinheiro retorna com muito lucro para o meu negócio. Porque eu aprendo, transformo essa aprendizagem em conteúdo, em produto, e as pessoas querem comprar de mim. Então, se eu pago ali, por exemplo, uma formação de R$5.000, se eu compro um livro de R$200 e após eu ler esse livro de R$200, eu consigo um cliente de 5.000, meu Deus, essa é a nossa vida. Entende? O que acontece é que às vezes a pessoa ou não estuda da maneira certa, ou ela estuda, mas não aplica. Aí também não adianta nada. O conhecimento que enriquece é aquele conhecimento que é aplicado. Depois que dá 6h30, eu vou cuidar da rotina das crianças. As crianças estudam numa escola que é integral. Então, 6h30 eu vou acordar eles, dar café, ver a mochila. Eu gosto de levar também para a escola. E aí tem esse período todo que dura mais ou menos 2 horas, entre acordar eles, dar café, levar para a escola e voltar. Aí eu vou para a academia. Então, 4 vezes na semana eu tenho personal. Eu vou para academia puxar ferro mesmo, né? Músculo. E os outros dias eu vou para a praia dar um mergulho. Eu vou nadar no mar. Eu vou fazer uma areia fofa. Esse momento de 8h30 da manhã até as 9h30, eu tô em processo de atividade física, seja na natureza, seja na academia, todos os dias, de domingo a domingo. Depois eu vou tomar meu banho e aí sim eu vou começar o meu horário de trabalho, que começa ali por volta das 10 da manhã e vai até às 18 horas. Quando eu estou em lançamento, pode ser que estenda mais um pouco, mas normalmente é isso, de 10 da manhã às 18 horas. À noite eu fico com a minha família. Que horas eu vou dormir? 9 horas, 9h30 da noite eu já estou na cama, porque para mim é o suficiente. Dormir de 9h30, 10 horas até as 4h30 da manhã do dia seguinte é exatamente o que o meu corpo precisa todos os dias para se sentir nutrido de sono. Uma coisa importante também é que no sábado e no domingo, sábado, às vezes, eu dou aula, eu tenho a minha mentoria, então, às vezes, eu dou aula. Quando acontece, por exemplo, o PDP, né, eu vou estar com vocês, sexta, sábado e domingo. Isso sai totalmente da minha rotina. Mas isso acontece uma vez a cada 2 meses, né, que eu dou um treinamento, assim, de final de semana. Não é todos os finais de semana que isso acontece. Mas, normalmente, nos sábados, eu faço uma revisão da semana. Então, eu olho para trás e entendo tudo que eu planejei, o que realmente aconteceu, o que não aconteceu, por que não aconteceu, quais foram os meus comportamentos que eu preciso refinar, qual foi ali os lugares onde eu escorreguei, onde eu preciso tomar mais atenção na próxima semana. E eu vou criando um sistema de autoaprendizagem. No domingo eu faço o planejamento da semana seguinte, então eu já planejo o que vai acontecer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, para poder, quando começar a acordar segunda-feira, pronto, eu já tenho tudo scriptado do que eu tenho que fazer. Quais são as minhas prioridades, o que é obrigatório, o que é importante, como que eu organizei isso na minha agenda. Isa, mas imprevistos acontecem? Acontecem o tempo inteiro. Mas o plano me ajuda a não fugir muito daquilo que eu quero realizar. Porque os imprevistos sem um plano, você pode ter certeza que você não vai alcançar aquilo que você quer. Então, essa é a minha rotina, essa é a minha maneira de pensar. E eu acredito que ser treinadora comportamental, entender tão profundamente sobre comportamento, hábitos, rotinas, crenças, me deu uma vantagem competitiva muito grande para eu chegar aonde eu cheguei. Eu espero que essa aula tenha feito sentido para você e eu quero muito saber. E como que eu vou saber o que você achou desse conteúdo? Você precisa ir lá no meu Instagram, no @euisabellemoreira, e me contar qual foi o principal insight, como é que essa aula bateu para você, se foi o seu primeiro contato comigo, como é que foi esse primeiro contato, o que você achou? Vai lá, me conta que eu vou ficar muito feliz. E não esquece, 27, 28 de fevereiro e 1º de março, sexta, sábado e domingo. Não fica gravado.
bota na sua agenda e a gente tem um compromisso. Até lá!